Valorize sua história com os produtos da Von Regio. Link na descrição. Na Idade Média, era dito que o rei da França poderia fazer de uma camponesa rainha, praticamente tornando real as histórias de contos de fadas. Mas a verdade é que essa lenda ainda existe. E hoje vamos ver 7 plebeias de nossos tempos que também viraram rainhas. Então já deixa o seu like e inscreva-se. Se quiser ajudar o canal a continuar, agora nós temos um Pix, então qualquer doação será muito bem-vinda. E vamos logo ao que interessa. Dona Letícia de Espanha. Dona Letícia Ortiz Roca Solano nasceu em Oviedo, no Principado das Astúrias, em 15 de setembro de 1972. Sendo filha da enfermeira Paloma Roca Solano e do jornalista Jesus Ortiz, é a atual rainha da Espanha. Graduou-se em jornalismo pela Universidade Complutense de Madrid em 1995. Em seguida, fez um mestrado e iniciou um doutorado na mesma área. Seu auge profissional veio em 2003, quando foi âncora do principal jornal da TVE. Divorciada, em 2002 iniciou um discreto namoro com o então príncipe Dom Felipe de Bourbon. O casamento real veio a ocorrer em 2004 e dele nasceram as atuais herdeiras da coroa, as princesas Dona Leonor e Dona Sofia. E foi em 2 de junho de 2014, após a abdicação de Dom Juan Carlos, que o príncipe das Astúrias herda o trono, sendo agora o rei Dom Felipe VI. E assim, Dona Letícia tornou-se a primeira plebeia a ser rainha consorte de Espanha. Máxima da Holanda. Máxima Zorreguieta Serroute nasceu em Buenos Aires, capital argentina, em 17 de maio de 1971. Sendo filha do tradicional político Jorge Zorreguieta e de sua segunda esposa, Maria Serroute, é a atual soberana da Holanda. Em 1995 formou-se em economia pela PUC da Argentina. Depois, trabalhou na área financeira em seu país, nos Estados Unidos e na Europa, chegando a ser vice-presidente de vendas do Deutsche Bank, o maior banco alemão. E foi no velho continente em que conheceu o príncipe Guilherme de Orange. Iniciando o namoro em 1999, o casamento real acontece em 2002. E dele saíram as princesas Catarina Amália, a herdeira da coroa, Alexia e Ariana. E em 30 de abril de 2013, a soberana holandesa, Beatrix, abdica da coroa e seu herdeiro subiu ao trono como o rei Guilherme Alexandre. E assim, Máxima tornou-se a primeira plebeia a ser rainha consorte dos Países Baixos. Detalhe, Sua Majestade é a terceira pessoa latino-americana a ascender a um trono europeu, depois da carioca Dona Maria II de Portugal e do também argentino Papa Francisco. Macenate do Lesoto. Macenate Morato Seiso nasceu em Baré, distrito do Reino do Lesoto, em 2 de junho de 1976. Sendo filha de Tequiço Motsueneng e de Maracabo, é a atual monarca do Lesoto. Obtendo bacharelado em ciências pela Universidade do país em 1997, preferiu seguir sua criação católica, a religião oficial da monarquia, e se dedicar a serviços sociais, como o Centro de Deficientes Físicos e Visuais. Seu primeiro contato com já rei Letícia III veio em 1996, tendo Sua Majestade logo se apaixonado, mas foi apenas em 99 que ela aceitou o pedido de matrimônio, que veio a ocorrer em 2000. E dele vieram as princesas Senate e Maceiso e o príncipe herdeiro Leretoli. E em 18 de fevereiro de 2000, após sua união com o soberano lesotiano, Macenate tornou-se rainha consorte do Lesoto, sendo a primeira plebeia a se casar com o rei do país na história moderna. Masako do Japão. Masako Owada nasceu em Tóquio, a corte imperial japonesa, em 9 de dezembro de 1963. Sendo filha do famoso diplomata Hisashi Owada e de sua esposa Yumiko Egashira, é a atual imperatriz do Japão. Em 1985, formou-se em economia por Harvard. Logo depois, fez pós-graduação em relações internacionais em Oxford. Fora isso, estudou direito na Universidade de Tóquio, tendo seu auge profissional como diplomata. Conheceu então o príncipe Naruhito em 1986. Sua Alteza se encantou com a jovem e por anos tentou convencê-la a se casar com ele, até que em 92 o pedido foi aceito. E o casamento imperial veio no ano seguinte, sendo fruto dessa união a princesa Aiko. E em 1º de maio de 2019, a abdicação de Akihito encerra a era Heisei, e Naruhito sobe ao trono do Crisântemo. Assim, Masako tornou-se imperatriz consorte do Japão, sendo a segunda plebeia nessa posição.
Silvia da Suécia. Silvia Renata Sommerlath nasceu em Heidelberg, na Alemanha, em 23 de dezembro de 1943. Filha do alemão Walter Sommerlath, ex-presidente da Underhome no Brasil, e de Alice de Toledo, uma brasileira, é a atual rainha da Suécia. Na Alemanha, graduou-se em interpretação, com foco na língua espanhola, em 1969. Poliglota e intérprete, fala sueco, alemão, francês, espanhol, português e inglês. Além disso, é fluente na língua de sinais, para deficientes auditivos. Conheceu Carl Gustaf durante as Olimpíadas de 1972, logo iniciando um relacionamento amoroso. E do casamento real, que foi realizado em 76, gerou-se a princesa real Vitória e os príncipes Carlos e Madalena. Na história moderna, o atual rei sueco Carl XVI Gustaf é o primeiro soberano do país a se casar após subir ao trono. E foi assim que em 19 de junho de 1976, após essa união, que Silvia tornou-se a primeira plebeia a ser rainha consorte da Suécia. Detalhe, entre 1947 e 57, Sua Majestade viveu com sua família em São Paulo. Aqui estudou no Colégio Visconde de Porto Seguro, só voltando para a Europa ao fim desse último ano. Sônia da Noruega. Sonja Haraldsen nasceu em Oslo, a corte do reino norueguês, em 4 de julho de 1937. Sendo filha do comerciante de roupas Carl Haraldsen e de sua esposa Dagny Jurtsen, é a atual monarca da Noruega. Mudou-se para a Suíça em 1954, onde estudou contabilidade, design e ciências sociais. E após voltar ao seu país para estudos adicionais, recebeu o diploma de História da Arte pela Universidade de Oslo. Conheceu o príncipe Harold em 1959, mas por ser plebeia, tiveram de manter o namoro em segredo. Isso até a Sua Alteza declarar ao seu pai, o rei Olav V, que morreria solteiro, sem gerar herdeiros, a menos que pudesse se casar com Sônia. Como resultado, o noivado foi autorizado por Sua Majestade e pelo próprio parlamento. E anos mais tarde, em 68, o casamento real foi realizado, vindo dele a princesa Marta Luísa e o atual príncipe herdeiro, Haakon. E em 17 de janeiro de 1991, após a morte de Olav V, seu herdeiro assume a coroa, sendo agora o rei Harald V. E com isso, Sônia tornou-se a primeira plebeia a ser rainha consorte da Noruega. Camila do Reino Unido. Camilla Rosemary Shand nasceu em Londres, a corte britânica, em 17 de julho de 1947. Sendo filha de Bruce Middleton, ex-oficial do Exército Real, e de Rosalind Cubitt, filha do Barão de Ashcombe, é a atual rainha do Reino Unido. Começou a frequentar a escola de aperfeiçoamento Montfermeil na Suíça em 1963, e após concluir o curso, estudou francês e literatura francesa no Instituto Universidade de Londres, em Paris. Poucos sabem, mas ela conheceu Charles em 1971, começando um discreto, mas intenso relacionamento amoroso, que foi forçado ao fim 2 anos depois, quando o então príncipe de Gales teve de servir na Marinha Real. Anos depois, em 79, os dois se reaproximaram, mas uma união oficial não seria aceita pelo reino. Assim, para se casar com o herdeiro do trono, foi escolhida a filha do conde Spencer, Lady Diana, e com essa nobre, Sua Alteza teve 2 filhos, os famosos William e Harry. Mas isso não os afastou, e o caso extraconjugal estoura nos anos 90. Charles e Diana se divorciam, assim como Camila e o marido. A seguir, Sua Alteza diz que sua relação com a amante não terminaria, arranhando e muito a imagem da monarquia. Por isso foi apenas em 2000, após anos equilibrando essa situação, que Elizabeth II aprovou o relacionamento. A união se oficializou em 2005, em uma discreta cerimônia na prefeitura de Windsor, que nem de longe lembraria da união com Lady Di. E em 8 de setembro de 2022, após a morte de Elizabeth II, o príncipe de Gales herda o trono, sendo agora o rei Charles III. E com isso, Camila tornou-se rainha consorte do Reino Unido, celebrada com sua coroação em 2023.